Vamos lá, gente, tudo bem? Vamos lá começar então nossa aula 3. A gente está aqui querendo estabelecer uma relação matemática entre a conversão e o tempo. A gente viu lá na aula 2. E a gente viu que se faz isso com o balanço de massa, né? A gente vai fazer um balanço de massa no Becker. Mas antes disso, a gente vai ver a equação geral do balanço de massa. O que é o balanço de massa? É fazer o balanço de matéria ao longo do tempo em um determinado volume de controle. Tá? Então essa equação geral do balanço de massa diz o seguinte, que a taxa de acúmulo de material, né, ou seja, de massa, né, quando a gente fala taxa, lembra lá da primeira aula, é massa ao longo do tempo. Então, o que acumula de massa ao longo do tempo dentro de um determinado compartimento, ele vai ser igual ao que entra ao longo do tempo de massa neste compartimento, a taxa de entrada de material de massa, menos a taxa de saída de material de massa ao longo do tempo, né? Quando eu falo taxa, já é ao longo do tempo, tá? Mais a taxa de geração deste material ao longo do tempo, menos a taxa de consumo desse material. Então, quando a gente aplica este balanço de massa em qualquer volume de controle, em qualquer sistema, eu tenho a taxa que acumula, a quantidade acumulada de massa dentro daquele compartimento. Que entra menos o que sai, mais o que gera, menos o que consome. E como a gente está falando de química, isso é bastante bem aplicado numa reação desse tipo, numa reação genérica A mais B, dando C mais D mais B, que não reage, e é uma reação reversível. O que é uma reação reversível? É aquela onde os produtos se transformam também em reagentes. É possível retornar os produtos em reagentes. Tá? Então eu posso fazer o balanço de massa dentro desse sistema. Eu posso dizer que a reação, que o vaso reacional é meu volume de controle. E eu posso fazer um balanço de massa global, que seria a massa total que está entrando, a massa total que está saindo, a massa total que está sendo gerada, ou a massa total que está sendo consumida. Me dá a massa que está sendo acumulada. Ou então eu posso fazer especificamente olhando um único componente. Por exemplo, eu vou olhar só o B, só o reagente B, a quantidade de B que está acumulando vai ser a quantidade de B que está entrando, menos a quantidade de B que está saindo, mais a quantidade de B que está sendo gerada, menos a quantidade de B que está sendo consumida. Tá? Então vamos lá, a gente vai fazer esse balanço de massa num sistema mais simples, numa reação mais simples. Tá? E aí a gente vai ver que depois ela vai ser aplicada a qualquer tipo de reação homogênea que vai aparecer para a gente. Bom? Então vamos lá, vamos supor que eu tenho um Becker, esse desenho representa um Becker, e eu esteja fazendo nesse Becker essa reação de A dando C. Tá bom? Então eu já vou aproveitar e falar aqui. Para a gente, aqui nesse nosso curso de cinética, o reagente A vai ser sempre o reagente limitante, porque a cinética vai ser governada pelo reagente limitante. Então, uma convenção que a gente vai usar, reagente A sempre limitante. Aqui nesse caso, só tem um único reagente, tá? Mas em outros casos vão ter mais de um reagente. E aí a gente vai designar a letra A sempre por reagente limitante. Ok? Então vamos lá fazer o balanço de massa para essa reação aqui de A dando C. Então está aqui o balanço de massa para a gente acompanhar. Então o que acumula de massa dentro do Becker ao longo do tempo eu não conheço. Então eu vou escrever como sendo, a gente está fazendo o balanço de massa para o A, tá? Para o componente A, para o reagente A. Então, eu vou escrever o balanço, a taxa de acúmulo como sendo variação do número de mol de A pela variação do tempo. Eu não sei o quanto acumula ao longo do tempo. Vou falar dNA dt. A taxa de entrada ao longo do tempo, ela é zero. Por que ela é zero? Eu estou no sistema em batelada. Tá?
E aí, conforme o sistema batelado, eu não tenho taxa ao longo do tempo, né? Eu não tenho uma entrada contínua, eu tenho uma única entrada, então é zero. Pelo mesmo motivo, a taxa de saída também não existe, eu não tenho taxa de saída ao longo do tempo, né? Então também é zero. A taxa de geração de A, ela é zero porque ela é uma reação irreversível. Se ela fosse uma reação reversível, aí sim eu teria geração de A. E aí o consumo de A vai ser dado pela taxa de reação multiplicado pelo volume. Por quê? O quanto consome de A ali dentro daquele sistema? Quem diz para a gente o consumo de A ao longo do tempo, dentro de uma reação química, quem é? Por definição é a taxa. O que é a taxa da reação? É variação do número de mol ao longo do tempo. Então, se a variação de massa ao longo do tempo, então a própria taxa. Este volume aqui, ele está multiplicando porque a taxa é por unidade de volume. Se a gente olhar lá na aula 1, qual é a definição da taxa? Variação do número de mol ao longo do tempo por unidade de volume. Lembrando aqui que a gente está num sistema homogêneo. Então, como todos esses meus termos aqui tem que ter sempre massa por tempo, todos os meus termos eu tenho que ter massa por tempo. Então aqui eu tenho massa, a taxa é massa por tempo volume. A gente vai também fazer um exercício sobre isso. Massa por tempo volume. Então eu tenho que multiplicar pelo volume para cortar o volume com volume e aí eu tenho massa por tempo. Então todos os termos aqui eu tenho massa por tempo, tá? E aí a gente vai ficar colocando lá na equação geral, a gente vai ficar com esta equação aqui diferencial para resolver, ok? Lembrando que lá da definição de conversão, se a gente pode isolar lá o número de mol final da reação e aí a gente vai ver que vai ficar Ni igual a N0 multiplicado por 1 menos Xi. Tá? Vocês voltem lá e façam esse exercício. E aí a gente aplica ao reagente A, vai ficar aqui Na igual a Na0 que multiplica 1 menos Xa aqui. E aí a gente vai substituir na equação anterior aqui, no lugar de Na, eu vou substituir Na0 que multiplica 1 menos Xa. E aí eu venho para cá, aplico a distributiva e venho para cá. Derivada de uma constante é zero, e aí eu fico com esta equação aqui. Separando as variáveis, eu chego até aqui, tá ok? E aí eu integro dos dois lados para resolver a equação, de 0 a t e de 0 a xa. O que a gente obtém aqui? A gente obtém uma equação diferencial, não é? A gente obtém uma equação que a gente relaciona quem? O tempo e a conversão, tá? Veja bem que a taxa da reação está aqui dentro da integral. Isso significa que essa taxa da reação vai ser em função da conversão. Tá ok? Mais tarde a gente vai ver isso. Então a curva cinética que a gente tem, que é a equação geral da cinética, também muito importante, bastante utilizada no Zenad, que é essa. Essa equação relaciona tempo e conversão. Opa, então relaciona tempo e conversão. Se relaciona tempo e conversão, é esta equação aqui. Esta curva aqui, matematicamente, é descrita por essa curva em preto. Então, o que vai faltar para a gente aqui? Vai faltar para a gente conhecer a taxa da reação RA para todos os tipos de reação que vai aparecer na nossa frente. Tá ok? Então isso a gente vai ver aí ao longo das nossas aulas do curso. Um abraço, até a próxima.